que não, de certo modo, mais efêmeros, né, que não prejudicassem o entorno, um consumo que não era baseado em marcas, onde se construía um fogão a lenha, claro, né, inspirado muito também em práticas de consumo da população local. E eu escrevi sobre isso, e foi muito importante para mim, nesse momento, o trabalho do Gilberto Velho, né, um dos orientadores aqui da ANA, que ele escreveu, vocês devem conhecer, Nobres e Anjos. Na época não tinha sido publicado, era um livro clandestino, ele circulava em cópia de xerox, tá? Porque era um livro que tratava do consumo de drogas entre jovens cariocas, e usava essa série de conceitos que foram muito importantes nesse momento para pensar esse grupo, que é projeto, como já definiu aqui a Ana na fala dela, né? Campo de possibilidade, metamorfose. Então, assim como o Gilberto Velho estudou isso em relação a 2 grupos, a gente tentou fazer esse projeto em relação a esse grupo. E estudar estilo de vida, né? Também já foi definido, só que eu agregaria também ao que a Ana falou, talvez a definição que o Giddens dá, né? Que eu acho que é interessante, porque ele pensa o estilo de vida também como um conjunto mais ou menos integrado de prática de um indivíduo e que fala sobre a sua narrativa, né, que expressa uma determinada narrativa biográfica, né? Então, o indivíduo reflexivo, né, a ideia do Giddens, ele se construiria enquanto narrativa biográfica através do seu estilo de vida. Trajetória, foi muito importante. Bom, eu fiz esse projeto e levei para o Wortmann, que estava dando aula lá em Santa Catarina, dar uma olhada. O Wortmann, muito generosamente, leu o texto, me chamou para conversar, e aí ele disse assim, a parte teórica está boa, está tudo certinho, mas eu, se fosse você, não fazia isso. Não faça essa tese. Por quê, professor? Não, porque alguns antropólogos já fizeram esse negócio de estudar pessoas que são muito próximas, não funciona. Né? Veja o trabalho do McRae, tem muitos limites. Vai estudar o outro. Bom, fiquei com essa opinião, mas estudante é cabeça dura, né? Eu fui para a França, determinada a estudar a autoconstrução e esse estilo de vida ecológico daqueles estudantes. Aí tinha um DA, a gente tinha que fazer, que era o pré-requisito para se entrar em tese de doutorado, a gente tinha que fazer apresentar um projeto de pesquisa e apresentar uma pesquisa completa, com início, meio e fim. 100 páginas, mais ou menos, de pesquisa. E, para a pesquisa completa, eu resolvi estudar a publicidade dos fast foods, né, que aparecia já no início dos anos 80, nos metrôs, né, e estava entrando na cidade de Paris, o McDonald's e o Quick, que é uma marca francesa. Então, eu estava muito fascinada com aquilo, né, de ver aquele ambiente tão onírico que eles criavam e tão moderno. E escrevi o trabalho sobre chamei Manger Show, né, comer show, os fast foods em Paris. Apresentei lá para a banca, que era formada pelo Creswell, que era um antropólogo clássico daqueles bem, e o Balandier, Jorge Balandier, que esse já tinha procurado dinamizar a visão da África, então um pouco mais aberto, né? Trabalhava com uma Fesoli na época, depois brigaram. Então, e o que a banca me disse? O Creswell não entendeu nada. Ele disse, isso aqui é uma loucura. Isso não existe. Porque a própria concepção do Brasil, ligada à vanguarda californiana, ligada à ecologia, não fazia o menor sentido. As perguntas que ele me fazia, eu nem sabia responder. Ele queria saber quantos metros quadrados tinha o terreno em que essas pessoas habitavam, se eles iriam plantar. Bom, aí os dois gostaram muito do outro trabalho, que era sobre os fast foods, e disseram, não, tua tese não tem nada a ver com isso daqui, faça sobre o fast food. Bom, já eram 3 opiniões, né? Por mais cabeça dura que a gente seja, eu resolvi segui-los, e então fiz a tese sobre os fast foods. Estudados como um caso extremo, à la Weber, né, que os casos de globalização, né, os casos extremos têm uma capacidade heurística de explicar em determinados contextos. Então, eu queria estudar a globalização, e o fast food seria um caso extremo de globalização.
Porque muitos estudos de consumo alimentar e imigração mostravam que o último item, a última mercadoria, o último objeto a ser modificado nas práticas de consumo dos imigrantes era justamente a alimentação. Ela persistia durante várias gerações, né, embora as pessoas trocassem de roupa, trocassem de língua, continuavam a comer como seus descendentes. Então, a ideia básica do trabalho era, bom, se o hambúrguer consegue ser globalizado, qualquer coisa consegue ser globalizada. Tênis, televisão, qualquer coisa. Então, eu fui a campo para estudar essa globalização e entender por que, na época, 20 milhões de pessoas no mundo comiam no McDonald's todos os dias, né? Hoje é mais de 50 milhões. E comecei pela publicidade. Eu inicialmente a fazer uma comparação entre Paris e São Paulo, e depois acabou se transformando no que hoje eles chamam de multi-site ethnography, né? Uma etnografia multissitiada, né? E vim aqui, e entre o trabalho de campo, eu entrevistei um publicitário da McHarrison. Uma entrevista muito interessante, porque, para mim, uma descoberta. Eu fiquei sabendo que não era coincidência que os hambúrgueres todos, aqui na França, ou no Brasil, ou em Marrocos, eles tinham a mesma imagem, a mesma fotografia. Fiquei sabendo que existia um banco de imagens lá nos Estados Unidos que distribuía as fotografias e que não era possível publicar outra que não fosse daquele banco de imagem. E fiquei sabendo que muitos dos comerciais eram trazidos, importados, também dos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil não funcionava assim, que eles não podiam simplesmente reproduzir um comercial dos Estados Unidos, aqui um spot publicitário, e ele me explicou porque os comerciais lá têm muitos negros, e no Brasil não funciona. A gente não pode ter tantos negros na publicidade. Isso aí, então, eles regravavam. Isso é início dos anos 80, pessoal, mudou muito, né? Isso depois me inspirou a escrever um artigo sobre a publicidade étnica no Brasil, que eu chamei de Japonês está para TV como negro mulato para cerveja. Imagens étnicas na publicidade brasileira. Na verdade, eu uso imagens porque eu não tinha lido ainda o Goffman, né? Ele trabalha com estereótipo, né? Gender advertisement, é o texto em que ele vai trabalhar com estereótipos. Né? O Robert Stam e a Ella Show, nos Estados Unidos, também fizeram muito bem essa desconstrução de estereótipos, né? Ali no cinema. Mas eu vou usar essa publicidade e mostrar como ela trabalhava com determinados estereótipos étnicos, que tem muito a ver com a narrativa que nós fazíamos do que era o Brasil. Então, na época da Copa do Mundo, que é quando o Brasil se auto-representava, aí sim nós acionávamos mulatos e negros, que apareciam sambando, fazendo comerciais de cerveja enfim, eram também testemunhais de jogadores de futebol, né? Mas que, no dia a dia, a gente ainda estava reproduzindo um tipo de estereótipo que vinha lá das teorias racistas do Gobineau, né? De que os negros tinham capacidades superiores em termos de força física, mas os brancos tinham capacidades superiores em termos de intelecto. Então, os negros apareciam sempre em publicidades que implicava trabalho manual, né? Eram as lavadeiras, mas não era dona de casa, que usava o sabão em pó. Era o rapaz que trocava o pneu, mas não era o motorista do automóvel. Né? E foi muito interessante isso, porque foi bem um momento de troca, né? Onde o movimento, graças ao movimento negro, e a partir principalmente daquele bofetada que o motorista leva, bofetada simbólica, né, do Tarcísio Meira, numa novela, aquilo causou uma revolta, e toda a representação do negro, do mulato na televisão muda, né, tem uma data, tem um capítulo de novela que é um marco nessa mudança. Mas, enfim, isso aí é apenas um parênteses, porque eu estou falando dos fast foods. E, para chegar na publicidade, o que eu vou falar dos fast foods é apenas um pedacinho dessa tese, que foi a parte sobre rumores.
Realmente é um pedacinho de um capítulo, mas que eu acho que faz sentido com o que a gente tem falado aqui desde ontem. Eu percebi que circulavam rumores a respeito de comidas, né, do que se comia no fast food. Rumores de que a carne do hambúrguer tinha sido substituída por minhocas nos Estados Unidos, na França era por plástico, no Brasil por soja. Dependendo do local, o suporte desse rumor mudava. O rumor, vocês sabem, é aquilo que não aparece escrito, é aquilo que circula de boca em boca, de ouvido em ouvido. Não? E o Edgar Morin tinha escrito sobre os rumores, era um clássico, o Rumor de Orleans, e onde ele mostra que o rumor, na verdade, ele está falando de um medo social e que encontra no rumor um canal de expressão. Então, eu estudei isso aí, qual era o medo, etc. Mas para nós aqui isso não interessa. O que me interessa aqui é a importância que as companhias davam a esse rumor. Porque podiam simplesmente desconhecer. E aliás, elas eram inteligentes nisso, elas raramente falavam do rumor, porque a gente sabe que quando se fala do rumor, ele tende a se ampliar. Então, tu tem que falar sem falar. Então, as companhias, principalmente o McDonald's, eram muito sensíveis aos rumores, e principalmente em alguns lugares. Né? Na Inglaterra, apareciam panfletos que falavam que eles chamam McFats, onde distribuídos, né, onde nas lojas, nos restaurantes, em que ele dizia assim, dizem por aí que o McDonald's encoraja a destruição das florestas tropicais na América Central e na América do Sul para a criação de bovinos destinados ao hambúrguer. Temos que dizer a verdade. Em lugar nenhum do mundo, o McDonald's utiliza bovinos que ameaçam ou estão relacionados às florestas tropicais. 100%. Dizem por aí. Aqui, no caso, eles até usam bastante, se referem diretamente ao rumor, né? Mas falavam, então eles protegiam contra esse rumor da carne, da destruição das florestas, da proveniência da exploração do trabalho. Os McFaats tinham essa ideia. Aí eu fiquei, por que na Inglaterra mais do que na França? Bom, quem estuda alimentação sabe que a cultura alimentar anglo-saxônica é muito mais restrita do que a francesa ou a brasileira. Né? Os franceses comem rã, comem coelho, comem cavalo, itens que são impensáveis na Inglaterra. Né? Isso é considerado realmente um grande tabu. Então, é claro que lá era preciso ter mais McFaats que na França, mas onde existiam sempre um símbolozinho garantindo que aquele produto ia ser reciclado depois. O que me interessa nessa ideia de rumor e nesse contra-rumor das empresas? Bom, me interessa pensar o que significa esse 1 entre os 10 mil, como disse o Roberto na sua fala, que vai lá no blog e escreve alguma coisa. Né? Por que esse 1 entre os 10 mil, que passam uma determinada informação, fazem circular um rumor, é tão importante assim para a companhia? E por que ela tende a reagir diante disso? Né? Então, aí eu vou entrar nos antipub de Paris, que foi uma pesquisazinha que eu fiz no metrô de Paris. Vocês vão ver, as fotos não são lá muito boas, porque, primeiro, é proibido fotografar nos metrôs, então elas tinham que ser feitas rapidamente. Né? Eu tinha uma estratégia para fazer essas fotos dessas pichações nas publicidades, que era ficar no primeiro vagão do metrô e passava a estação, eu ia olhando se tinha uma pichação importante, eu descia e fotografava. Elas são muito grandes, os outdoors no metrô,
Então, tinha que recuar, mas cuidar para não cair nos trilhos. E, claro, como toda etnógrafa, meu sonho era encontrar os pichadores, né? Tinha um amigo meu que pichava e que me ajudou bastante, né? Ele tinha sua bombinha, me explicou como funcionava, que existia até uma certa territorialidade. Ele, na minha estação, eu não permito determinadas publicidades, ele dizia, né? Então, a estação dele, ele garantia o controle sobre as mensagens publicitárias que estavam lá. E ele tentou até me aproximar do grupo de pichadores, mas esse grupo ele se reunia via internet, e ele me disse, o André, olha, é muito rápido, porque agora está havendo repressão, então eles vão te telefonar no meio da noite. Então, eu dormia vestida durante um mês, nunca me telefonaram, então, nunca pude contatá-los. Mas as publicidades eu fotografei. Pichações que, como a Ana bem colocou, dialogam muito com o discurso publicitário, né? Estrangulem o último professor nas tripas do último burocrata. Poxa, isso é forte. A imaginação é o poder, né? Então, durma, consuma. Eu coloquei em azul a tradução. Tá? Então, esse é um supermercado popular, né? O ED é um supermercado de descontos, e vai ter esse tipo de pichação. Também uma ideia, né, antimarca, que E aí também aparece já um pouco a ideia do couro, como sendo, né, o uso do animal, né, a Lady Gaga parecendo vestida com pedaços de carne, também algo assim, que também tem essa conotação de proteção ao animal, de um consumo diferente. Mas era principalmente econômicas, reivindicações aqui, nesses aqui. Agora, vocês imaginam o quanto essas pichações modificam a leitura dessa imagem, né? Eles redefinem completamente a maneira como a gente lê essa publicidade. E claro, os publicitários que usavam muito fundo branco, depois eles vão passar a evitar esse fundo branco, porque virava um lugar especial para se colocar as pichações, né? Havia uma certa ética, né, entre os pichadores. Eles só usavam o suporte efêmero do papel. Jamais havia pichações nos muros, e nada que fosse permanente ou que fosse destruir o patrimônio público, né? Então, vocês veem o branco aqui, realmente vira um painel de livre expressão, como um deles picha ali, né? Os interims são